Essa live é uma live que já acontece, né, há dezenas de vezes. Estudo do Livro dos Espíritos, promovido pela União Beneficente Allan Kardec, Centro Espírita localizado em Dourados, na rua Ivinhema, número 5565, bairro Jardim Monte Líbano. E estamos aí mais uma vez para dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos. Iniciamos com a nossa prece, rogando todo amparo para esse momento, toda luz, toda inspiração, para todos os que estiverem participando conosco, de qualquer forma, em qualquer dimensão. E elevamos nossa gratidão ao mundo espiritual, benfeitores amigos, ao Mestre Jesus, Pai Celestial, a toda essa cadeia imensa de espíritos amorosos que fazem chegar até nós as luzes, os dons, as dádivas do nosso Mestre do Amor. E assim nós iniciamos mais estudo. Que seja muito produtivo. Assim seja. Que assim seja. Muito bem. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas aqueles que forem assistir futuramente no YouTube, a espiritualidade amiga que nos auxilia, nos orienta nesta noite para o estudo do Livro dos Espíritos. E na semana passada nós paramos na questão 357, estamos fazendo a segunda parte do Mundo dos Espíritos, da volta do Espírito à vida corporal. E nós estamos na faculdades morais e intelectuais, que vai, aliás, união da alma do corpo, né? Aborto, né? Que vai da 344 até 360. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais e já vamos para faculdades morais e intelectuais, que a partir da 361, a pergunta. E na semana passada nós fizemos essa questão, a 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? E a resposta que o espírito deu é uma existência nula e que ele terá de recomeçar. Nós comentamos um pouquinho sobre isso, né, que é uma questão do planejamento, da frustração, né, de toda uma programação que o espírito faz, da família que tem uma expectativa de receber o espírito. Embora muitas vezes a desistência, o aborto é provocado pelo próprio espírito reencarnante, outras vezes é pelos encarnados, mas de uma maneira ou outra sempre causam um desconforto, um dano, né, para as pessoas, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Então é uma existência nula que ele terá de recomeçar. Você quer fazer algum comentário ainda, João, sobre essa questão, ou passamos já para 358? Na verdade, eu acho que a gente não tinha comentado quase nada dela. Eu acho que a gente tinha comentado mesmo era a 356. 356. Essa aí a gente só tinha feito a leitura. E essa questão aí, ela... acho que ela é um pouco mais complexa, né, do que está aparecendo aí. Quando é feito um aborto, pode
pode se enquadrar em várias circunstâncias, né? Várias situações, né? Quando ocorre um aborto. Aí eu não sei bem em que sentido está perguntando, se é aquele aborto provocado, se é aquele aborto espontâneo, se é aquele aborto porque o feto em formação tem muitas anormalidades. Então, parece que tem mais consequências, né? Não sei se é sempre uma existência nula essa. Nula em que sentido? Não tem nenhum valor, nenhuma importância, nenhum significado. E parece que tem significado, né? Parece que tem significado, sim. Não sei bem esse sentido de nula aí, eu estou me perguntando. O que ele quer dizer? Essa resposta com existência nula. É uma existência que terminou, uma existência que não tem mais o que fazer nela para frente. Vai ter que começar outra. Mas há de ter um sentido, há de ter um porquê, há de ter uma importância, né? Ter iniciado, ter talvez feito uma programação ou sido levado de maneira mais ou menos compulsória a uma existência em que não veio à luz, né? Ou talvez nasceu ali o corpo morto, né? Então me parece que tem mais nuances aí dessa questão a serem analisadas e talvez em um outro momento apareça mais sobre isso. O aborto ele tem, né, várias formas, né, de acontecer, né? Provocado ou não, né? Tem muitas maneiras. E todos eles têm a sua consequência, eu diria que individualizada, né? Dependendo de quem que provocou, se foi às vezes até uma programação mesmo, né? Que não era para nascer, né? É um aborto espontâneo. Quer dizer, nenhum dos lados Sim. programou isso. Foi uma questão mesmo de prova, né? Como ele disse, acho que numa questão anterior parece que tem a questão da prova, né? Prova Sim. dos pais, prova para o próprio espírito, que todos, até que você mesmo comentou que tem uma frustração, né? Uma consequência mais de imediato, uma frustração. Né? A pessoa tem uma expectativa e ela não se concretiza. Mas então vamos para frente, vamos ver o que diz na sequência, que é sobre a questão do aborto, que ainda ele continua nesse aí, né? Você pode fazer a leitura dessa 358 aí? Sim. O aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção. Há crime toda vez que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava em formação. Então, se é um crime, o crime é transgredir a lei de Deus. Ali estavam sendo desenvolvidas condições para que a lei de Deus fosse posta em prática, né? Especialmente ali eu vejo a lei de evolução, a lei de progresso, e interromper isso, então, que já estava em andamento, vai ser, como diz aí, vai ser sempre um crime. Talvez seja interessante a gente refletir sobre lei de Deus, né? A lei de Deus
como é que é essa questão, né? Toda lei natural é a lei de Deus. Considerando isso, seria nós poderíamos também colocar essa questão do crime na transgressão de lei de Deus em escalas? Existe um crime maior ou menor, um crimezinho, um crimezão, dependendo da. Por exemplo, uma pessoa que derruba uma árvore, né? Tá numa situação de desnecessidade, ou seja lá o que for, né? Para desmatamento, alguma coisa. Está transgredindo a lei de Deus também? Como é que é o crime? Um crime e outro crime. Eu estou colocando assim um exemplo assim bem simples, né? Mas poderíamos talvez estender isso aí para muitas outras questões que envolvem a lei de Deus. Então, como é que a gente analisa isso aí, né? E aí eu volto à questão também, né? Que sempre tem a ver com o sentimento envolvido, com a intenção, com várias. Então, todas as transgressões da lei de Deus, né, têm os seus agravantes e seus atenuantes, que a gente precisa considerar. A gente tem conversado muito sobre essa questão da morte, né? Morte provocada, seja ela no aborto, no suicídio ou no crime mesmo, e refletido sobre isso, né? Qual que é o grau, né, desse crime, né, perante Deus. Existem casos, por exemplo, de suicídios, né, que a gente reflete sobre ele e fala, não, realmente foi um crime, né, a pessoa cometeu um ato, né, de repente de medo, de covardia, alguma coisa assim, né, tirando a própria vida, egoísmo, né, esquecendo a família. E existem outras situações que elas são tão difíceis, né, tão complicadas, que possivelmente a pessoa tenha aliás, aquela situação tem uma gravidade assim bem menor do que, né, bem pequena, do que às vezes a gente na nossa pressa, né, de julgar acabamos, né, colocando um peso bem maior, né? E assim também a questão do aborto, né? Naquele livro mesmo lá do Luiz Sérgio, né, tem uma história que houve uma pressão muito grande da família, né? A menina até não queria abortar, mas ela acabou se deixando levar pela questão da sociedade, né? Aquela questão muito forte que existia na época, né? Uma filha grávida sem ter casado era uma coisa muito desonrosa para a família. Hoje até que isso já não é tão cobrado, né? Mas antigamente era. Então precisa a gente também considerar isso, né? Eu imagino. É isso mesmo que eu estava pensando, né? Sobre esses atenuantes e agravantes, né? Circunstâncias são muito variadas em cada caso. E aí há mais responsabilidade ou menos responsabilidade pelo ato praticado. As Ok. consequências, É. as consequências também vão ser muito diversas, né? Não julgueis, né? Caímos no não julgueis. Não julguei Ninguém isso. tem condição de julgar nada. Uhum. Não temos. A 359. Estamos só nós dois. Como é que nós vamos fazer? Um bate-bola? Você faz um, eu faço outro? Pode ser, né, Dilon? Então tá. 359. No caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Então aqui ele deixa assim uma certa. Por isso que eu até grifei a palavra preferível, né? Uma questão assim flexível, né? É preferível.
Às vezes a gente até ouve, né, situações assim, olha, o médico falou que ó, é um risco muito grande da mãe vir ao desencarne no nascimento dessa criança, né? Ou continuar a gestação. E a mãe, naquele ato assim de renúncia, mesmo sacrifício, fala: não, eu quero que o filho venha, eu vou arriscar e tal, né? E acaba que as pessoas cedem, a família, os médicos, e às vezes até se salva, modo de dizer, né? Às vezes até não morre nenhum dos das duas, e às vezes acontece de morrer a mãe, né? Então, a questão do é preferível aí, eu acho que é uma situação assim que a gente deve considerar que, né, que tá elástico isso aí, né? O que é o crime aí? É difícil até a gente, né, conceituar. É isso. Sim, então eu fiquei meio impactado assim por essa expressão de que ainda não existe, o ser que ainda não existe, né? Não nasceu ainda, está dizendo que enquanto não nasceu ainda, Não não se existe. considera como existente, né? Como disse nas perguntas anteriores, ainda não se pode contar no número dos vivos. Isso. Então ele ainda não nasceu e é preferível sacrificar. Mas a gente também sabe que muita coisa está prevista que possa acontecer, né? Pode ser que essa criança já seria uma prova adequada para ela com a morte da mãe, ela crescer sem a mãe biológica. Pode ser que seja um, um momento adequado para essa mãe desencarnar, um momento não sei, né, um momento da vida, da existência, tem alguma utilidade isso, né? Então, está bem destacado esse preferível, não necessariamente assim, né? Mas de quem é a decisão? A decisão vai ser dessa mãe? Se ela não tiver em condições de escolher, se ela disser assim, não, eu quero de todas as formas que essa criança viva. Quanto a mim, se for possível salvar, melhor. Eu acho que tem muita mãe que faz essa escolha, né? Sim. Que é uma escolha muito digna, né? Óbvio. É. Muito interessante. É entender que esse ser que está nascendo, que essa mãe seja espírita ou não seja espírita, para ela é uma criatura divina que Deus está colocando no mundo. Então ela sabe que isso tem uma importância muito grande. E talvez até possa pensar que ela mesma já teve uma oportunidade com 20 e tantos, 30, 40 anos de existência. Enquanto que esse ser aí que está para vir à luz, ele ainda não teve oportunidade de uma existência, principalmente se ela não for espírita, né? Vai achar que nunca teve oportunidade de existência, que está chegando aí, né? E por que está chegando? Então são questões assim muito importantes, muito relevantes, né? Essa mãe vai se perguntar por que ele está chegando, mas nessa conjuntura tão dramática, tão complicada, em que talvez um dos dois tenha que ser sacrificado. É um assunto bem. Eu acredito que tem muita coisa aí que se pode ponderar a respeito dessa questão.
Eu também penso que nessas questões todas, né, que são colocadas assim, não é uma decisão de uma pessoa ou só do grupo dos encarnados. Né? Tem também envolvimento espiritual, né? Tem toda uma questão de intuições. E se a pessoa, se as pessoas envolvidas elas têm um certo grau de espiritualização, ela vai também orar, vai pedir ajuda, inspiração, né? O que eu faço? E eu acho que a soma de todas essas questões que vai levar a pessoa à melhor escolha, qual que é o melhor. Né? Não é uma questão de simples teimosia, mas é uma questão bem maior que envolve tudo isso aí, que vai envolver as pessoas. E agora eu fico com essa questão, né, que você tinha colocado anterior também, né, do sacrificar o que já existe, o que não existe. Eu também fico meio confuso nisso aí. Ainda não tenho clareza nessa questão, não. Que Pois dá é. para dar a impressão assim que então o aborto, né, ele não é assim tão grave, ou a gravidade dele talvez não seja tão quanto tirar a vida de uma pessoa já formada, né? Ele talvez Uhum. tenha um peso diferente. Né? E Pois passa é. essa ideia, né? Não sei, para mim pelo menos. Essa expressão aí ainda não existe, para mim foi meio pesado, foi meio impactante. Talvez valesse a pena a gente buscar outras traduções, né? O original, né? Tem aquela Bíblia do Caminho, tem o original lá em francês. E botar. Eu não tenho nada de negócio de tradução, né? Mas vendo no translator lá, ele dá surge um nome diferente para isso aí, alguma coisa assim, né? Porque essa questão de Uhum. tradução ela é muito complexa, né? A pessoa de uma língua para outra, se a gente traduzir literalmente o que está escrito, às vezes perde todo sentido, né? Tem que Pois é. contextualizar, tem que ter toda uma situação, né? Então a gente fica na dúvida, né? Sobre isso aí. E essa questão do aborto, até o título, né, que foi colocado ali no início do nosso estudo, esse título não existe no Livro dos Espíritos, foi colocado até na Bíblia Caminho, eles justificaram isso. Né? Nós colocamos o aborto porque é um assunto muito debatido, né? Tem no rodapé ali do livro, né? Mas o título no original do livro não tem a palavra aborto. Mas como ele é uma situação assim que é muito debatido, né? E tem muitas pessoas envolvidas nisso aí, então a gente estuda de uma forma. Mas é isso. Acho que isso aí ainda um pouco dessa explicação ainda fica na gavetinha para a gente entender futuramente. Muito bem, vamos para a próxima então? Vamos lá. Vamos. 360. Será racional que se dispense ao feto a mesma atenção que se concede ao corpo de uma criança que tivesse vivido? Olha aí. A mesma atenção. É. Vede em tudo isso a vontade de Deus e sua obra. Não tereis, pois, levianamente coisas que deveis respeitar. Não trateis levianamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Isso faz parte de seus desígnios, que ninguém é chamado a julgar. E Então trouxe o questionamento aí agora, né, da diferença de tratamento para um feto com relação a uma pessoa que já nasceu. já nasceu, já veio à Né? luz, né? Como diz popularmente. Uhum.
ao corpo de uma criança que eu tivesse vivido. Porque, interessante, né? Falou ao corpo de uma criança e ao feto. O feto, ele tem um espírito ligado a ele, o corpo tem um espírito ligado a ele. A diferença é a intensidade desse liame, né, do espírito com esse corpo. A diferença é essa. Então, mas aí a pergunta é a atenção que se dispensa ao feto. Não está falando... Essa atenção, você quer dizer importância, talvez? É isso, né? A mesma importância, o mesmo valor? A atenção é a palavra que ele usa aqui, né? Uhum. Mas seria... A mesma talvez... atenção. É a mesma consideração, a mesma importância, eu diria, acho que é isso que ele quer dizer. Mas está falando do feto, não está se perguntando do espírito em momento nenhum. Quase como se o espírito é a mesma coisa. É a mesma coisa matar um feto, cessar o vínculo de um espírito com esse feto, como cessar o vínculo do espírito que já está ligado a uma criança nascida, viva. Dá a impressão que quer dizer que seja a mesma coisa, né? Para o vínculo do espírito. Mas a gente sabe que o vínculo a ligação é menos intensa do espírito com o feto. Mas eu diria que pesa muito aí, do lado espiritual, pesa muito aí o significado que está tendo para esse espírito. Talvez um espírito que esteja desejando bastante, que esteja trabalhando bastante, que esteja se esforçando para que seja muito bem sucedida uma nova reencarnação que está em andamento, para ele seja muito mais grave interromper esse projeto, né? Interromper isso aí, do que para um espírito que estava vindo meio que, né, inconsciente, sem muito planejamento, e já nasceu e já tem até alguns meses de vida. Para ele pode ser que não tenha tanto significado. Então eu acho que as coisas são muito relativas, né? Mas diz aí, em tudo existe a vontade de Deus. A vontade de Deus quando acontece uma concepção, né, quando começa a se formar uma nova reencarnação, uma nova oportunidade de evolução em vida carnal. Está em tudo a vontade de Deus. E a gente precisa respeitar isso, né? Respeitar essa vontade, esse desígnio divino de tudo que acontece. O desígnio divino está em muita coisa também que a gente interfere, né? Para além da vida dos seres humanos. Tem tanta coisa aí, né, na natureza, nos animais. Que está o desígnio divino também, como diz aí a vontade de Deus. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Está falando, no caso, do feto? Não, eu acho que ele está indo além, né? Mas a pergunta é sobre o feto. É sobre o feto. Então, também quer dizer sobre isso. Também quer dizer sobre isso, sim. Que ainda está incompleta. Está incompleta. Está completa. É uma obra que está andando perfeitamente, né?
Está completa até o momento, o momento, né, evolutivo correspondente ao tempo, correspondente às condições, completo. Mas são desígnios. E a gente não pode julgar os desígnios. E como você disse antes, no final da outra questão, a gente não pode julgar nada, né? Porque nós não temos condição, né? Nós não sabemos tudo que envolve ali, né? Todas essas variáveis, ou como nós dissemos, para usar uma palavra, atenuantes e agravantes, né? Não sabemos nada disso. Nós conhecemos na superfície. E esse pouquinho que a gente conhece na superfície, a gente já se julga no direito de tomar decisões que às vezes impacta, né, nos desígnios de Deus, na lei de Deus. A gente acha que sabe tudo. Acha que sabe tudo. Não é? Penso que é isso. É isso aí. Precisa repensar. Tudo isso leva a gente a aquelas reflexões, né? Como é que eu faço, né? O que eu faço? Muito bem. Essa é a questão número 360, que é a última desse título. Agora nós já vamos passar para um novo título. Vamos lá. Faculdades morais e intelectuais. Faculdades morais e intelectuais. A 361, ela tem 361A também, né? Ela está incluída. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é o espírito, mais o homem é propenso ao bem. Essas questões, às vezes, né, como nós já somos espíritas, já estudamos isso aí, falamos, óbvio, né, simples, né, mas na época de Kardec, né, o espiritismo não existia ainda, então essas questões assim eram bem de acordo, né, com a época. Falando nisso, ontem foi 18 de abril, dia da edição do primeira edição de O Livro dos Espíritos. 18 de abril de 1857. Isso aí é a primeira edição. Aí vem a 361A. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom. E o homem vicioso, a de um espírito mau? Sim. Mas dizei antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito. Pois ao contrário, poder-se-ia crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Olha o cuidado que ele tem, né? Porque nessa época, e também considerando mesmo, até mesmo os espíritos que estavam dando essa resposta, que eram espíritos na sua grande maioria de católico, né? Tinha bispo, padre, né? Que se comunicavam e auxiliaram na codificação. Então eles tomam cuidado, né? Quando fala espírito bom, né? Ou espírito mau, a gente pode ter ideia que ele foi criado assim. E aqui então ele toma o cuidado, né? De esclarecer, de definir isso aí. Espírito imperfeito, que todos nós somos, a caminho da perfeição. É isso. Se quiser comentar mais algo. Então, eu achei assim meio truncada um pouco essa resposta. Porque perguntou qual a origem das qualidades morais. Do homem. Então, qual a origem das qualidades morais, né? E aí a resposta está: são as do espírito, são as qualidades morais do espírito nele encarnado. Que o homem é a soma, né, do físico e o espírito, né?
Que ele separa da definição como alma, né? Alma. Quando Aham. encarnado, eu possuo alma. Desencarnado, eu sou um espírito. É uma definição que Kardec criou para melhor a gente entender e separar as duas coisas. Aí quer dizer que a origem das qualidades morais é a existência, já a pré-existência dessas qualidades no espírito encarnante? Para mim é isso que está dizendo aí. São as qualidades morais, não é? São a origem, não pode ser, né? Isso. São as qualidades morais que o espírito já tinha antes de reencarnar. Que o espírito trouxe para essa reencarnação. Mas eu esperava com a pergunta que fosse falar mais de quando começou, de como começou o desenvolvimento dessas qualidades morais. Talvez aí não é a intenção, não é essa, não é o momento, né? O momento é aquele outro que disse que o homem foi criado, né, que as pessoas O espírito. foram criadas, né, os espíritos. Simples e ignorante. Os espíritos mesmo. Isso. Criados simples e ignorantes. E aí começa um Mas aqui fala do homem, percurso. Né? O homem é essa persona que nós assumimos nessa vida, né? Nessa encarnação. A origem. O homem ele coloca muitos momentos em contraposição ao espírito desencarnado, né? Coloca em alternância. O homem é uma alternativa do espírito encarnado ao desencarnado. Não me parece que ele ia colocar isso, né? Que isso dependeu da evolução, até onde esse espírito já tinha chegado, de toda uma caminhada anterior. Daí ele ter qualidades morais boas e más quando reencarna. A mim acho que é mais por aí mesmo que ele está querendo dizer. Eu penso que claro que quanto mais puro o espírito, mais está propenso ao bem. Quer dizer, quanto mais ele evoluiu, quanto mais ele fez escolhas acertadas, né, escolhas felizes, vai estar mais propenso ao bem, vai estar mais asserenado, né? Vai ter uma outra qualidade moral a vida toda desse ser. Então, quando encarna um homem que a gente chama de mal, né, é nada menos do que um espírito imperfeito, simplesmente, né? Um espírito... Trouxe aquelas tendências, né? Já a herança de outras vidas. Exatamente. A origem daquelas inclinações, daí se perde o tempo das diversas encarnações que ele teve. Ao longo de várias encarnações. Não é nenhum espírito oriundo de nenhum demônio, coisa assim, né? Nada a ver. A humanidade classificou espíritos ruins como demônios, né? Mas a humanidade não disse que um encarnado era um demônio, né? Talvez alguém acreditou que tivesse ali uma possessão demoníaca, né? Isso. E aí seria uma possessão de um espírito com uma qualidade de um ser com uma qualidade de demônio. E já vem uma complicação, uma complexidade toda, né? O que seria esse demônio, né? Quais as características dele, como que ele pode possuir as pessoas. E talvez aí na concepção de muitos aí, né? Ele pode possuir muitas pessoas ao mesmo tempo. Isso. Então é um ser poderoso, hein?
num mundo como o nosso aí, com 7 bilhões de pessoas, quantas estão sendo classificadas como possuídas ou muito influenciadas pelo demônio? Que potência desse ser, né? Potência. Que capacidade. Capacidade que ele tem de enganar até os eleitos, como diz na Bíblia, né? Até os eleitos ele engana, ele pode enganar, né? Aí As tem profecias uma lá. questão interessante da doutrina espírita, né? A doutrina espírita diz que o espírito tem mais capacidade de estar em muitos lugares ao mesmo tempo, conforme a sua purificação, né? Conforme a sua evolução. Os espíritos trevosos, eles têm capacidade de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo? É o que as pessoas chamam de demônios, né? Nós somos espíritos trevosos. Acho que eles não têm essa capacidade, né, de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Até porque a própria Talvez com representantes, né? Porque eles são bem organizados também. Representado sim, né? É. Até porque a capacidade locomotiva deles ainda é muito limitada, né? É muito limitada. A gente sabe que muitos deles não têm nem a habilitação, né? É. E... Como é que vão estar em tantos lugares ao mesmo tempo, né? Bom, eu entendo que quanto mais perguntas fica na nossa cabeça, fica em aberto, melhor está sendo o estudo. Não porque a gente não esteja encontrando respostas, mas porque a gente esteja querendo aprofundar o assunto. Surgem mais questões. Surgem mais questões. Uma questão que nós estamos falando de demônio, né? Eu achei até engraçado, né? Num podcast desse, uma psicóloga, né? Ela estava dizendo sobre as profecias da Bíblia sobre o demônio. Então, que ali a besta, ela vai ter um chip na palma da mão e na testa, né? Aí ela pegou e trouxe a ideia do celular, né? O celular é um chip, né? Você que tá na mão e ele projeta a luzinha aqui na testa, né? Que você fica o tempo todo assim, ó. E diz que ele engana até os eleitos, né? E ele engana assim de uma forma assim muito assim que as pessoas, né, se deixam envolver muito facilmente, porque ele não aparenta ser uma coisa ruim, né? As pessoas se hipnotizam, se envolvem. Achei engraçada. As interpretações que podem ser dadas às questões, né? Mas é isso. 19h49, ainda dá para fazer mais questões, né? Mais uma pelo menos. A 362. Essa é bem curtinha. Eu tive um probleminha aqui no áudio que não... Você não me ouviu? Eu não ouvi um pedacinho final, mas... Sim. Seguimos em frente aí, tá tudo certo. Essa é tua, né? Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos travessos e levianos? São indivíduos estouvados, maliciosos e algumas vezes maléficos. Então, quando encarnam espíritos travessos e levianos, sai esse tipo de indivíduos, né? Maliciosos, maléficos, estouvados. Estouvado.
Sou eu que quero estouvado? Vou perguntar aqui. O significado de estouvado, aquele que age irrefletidamente ou faz as coisas sem ter muito cuidado. Inconsequente. Que é imprudente, leviano, inconsequente. Consequente. Espírito leviano, né? Usou em cima e falou embaixo, estouvados. Estouvados. Então tá na lógica aí, né? De herança que cada um, fardo que cada um traz para a encarnação. Não muda, né? Não muda, não é porque reencarnou que mudou. A pessoa continua. Desencarnou também leva as tendências, né? A gente só segue o que é, né? Segue o que é. A diferença é que ele vai ter oportunidade de se melhorar, né? Vai ser todos nós, né? Na situação, né? Estamos reencarnando para poder nos melhorar, para poder desenvolver alguma mudança, algum aprendizado no nosso viver. Mas a gente traz as tendências, né? E tem todo um coletivo aí que auxilia os pais, né? Sociedade, tanto auxilia para a pessoa ir para o lado bom, quanto pode também prejudicar se. Mas sempre a decisão é nossa, né? Do reencarnante. É ele que resolve qual caminho seguir. Muito bem. 363. Já está quase na nossa hora. Os espíritos têm paixões de que está isenta a humanidade? Não. Do contrário, eles vô-las teriam comunicado. Então, continua com as mesmas paixões. Aqui ou lá, os sentimentos, as emoções, as paixões, as tendências são muito parecidas. Né? São as mesmas, né? Como dizem, né? São as mesmas. E as paixões aí, para mim, elas não estão no sentido de qualidades morais boas, né? Isso. Não estão nesse sentido, estão no sentido de apego material, apego a instintos, né? Apego a apetites relacionados à vida carnal, né? A vida na matéria densa, ou seja, são apego a coisas do homem, não do espírito. O homem quando encarnado. É no Evangelho que acho que Kardec fala sobre as paixões, né? Uma definição assim, que a paixão ela é como um cavalo que não foi domado, né? Se você deixar ele livre, né? Então você precisa conduzir, precisa controlar, né? Eu preciso controlar ela para que dá um bom direcionamento a ela, porque se eu deixar ela livre, ela é como um cavalo indomado, né? Pode causar grandes danos. Tem uma frase construída em cima dessa questão aí. Tem. Paixões. Agora não lembro se é no Evangelho, parece que é no Evangelho, se não me engano. Muito bem. Vamos continuar ou ficamos por aqui? Já falta 5 minutinhos. Então, se entra assunto novo, talvez só dá uma espiada no título, né? 364. Essa é a 364. Não entra assunto novo na 364 ainda? Não. Continua o mesmo assunto. Ela vai... É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais?
e as da inteligência, certamente. E isso em virtude do grau de adiantamento a que tenha chegado. Um homem não tem em si dois espíritos. Eu acho que já assim já é consequência do que a gente vinha refletindo, né? É, isso mesmo. Vem do espírito. Do espírito vem as qualidades morais boas e más. Isso. E as qualidades intelectuais também, as da inteligência também vêm do mesmo espírito, vem do espírito único. Do mesmo que vem qualidades bem pesadas, bem negativas, também vem muitas qualidades intelectuais. Pode vir. Acho que é isso. E essas questões nós vamos também ter melhor assim aprofundado, né? Porque tem também a questão, né, dessa questão da inteligência no, acredito, né? Aquele título Idiotismo e Loucura, né, deve trazer também alguma informação mais, né, sobre essa questão. As limitações que nós somos submetidos pela encarnação. Muito bem. 19h57, te devolvo para... Na próxima nós continuamos, então, né? Faltando só fazermos a prece de encerramento, né? Foi uma live muito restrita, né? De participantes encarnados no momento. Mas acho que sempre é válido a gente sentar em duas pessoas para fazer qualquer tipo de estudo, especialmente se for das obras básicas, tem grande validade, né? Mas como outros também, né? As obras suplementares aí, tanta coisa que Chico escreveu, né? Por Emmanuel, André Luiz e tantos outros, eu acho que tudo vale a pena. São momentos importantes. Eu mesmo faço a prece, encerramento? Ou você faz para alternar? Posso fazer. Quem fez as preces do dia? Muito bem, vamos buscar essa conexão com o divino, com Deus, esse Deus que está presente em tudo, em todos, que está dentro de nós, essa luz que Jesus lá atrás falou: brilha a vossa luz, a luz de Deus, a luz divina. Esse Deus que nós ainda não compreendemos, que estamos buscando essa compreensão através do Evangelho do Cristo, que é o caminho do amor, esse amor mais puro, o amor verdadeiro. Eu digo gratidão, Senhor. Gratidão pelos momentos de reflexão, pelo estudo desta noite, que essas reflexões possam sim nos causar um certo incômodo, aquele incômodo bom que nos leva a buscar um maior aprendizado e o mais importante, as mudanças no nosso comportamento, as mudanças nos nossos sentimentos, direcionados sempre à conquista de nós mesmos, a buscar nos melhorar cada dia mais, como diz a doutrina espírita. Nos ensina a nos tornar melhor hoje do que ontem e amanhã melhor que hoje. Que nós possamos interiorizar cada vez mais esses ensinamentos e nos tornar melhores seguidores do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a vossa paz, o vosso amor permaneça entre nós, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bem. Gratidão.